Boa noite, Gozi, boa noite, Silvia, Hugo, amigos da Pública e da Rede Ciro que nos acompanham essa noite. Com certeza, com certeza. O servidor público nessa história, novamente, é colocado como o grande vilão, né, da reforma. E ele acaba sendo, nesse momento, para o governo, também uma grande solução. O governo Bolsonaro é um governo muito problemático, um governo cheio de crises, né? E já não chega às crises que ele mesmo cria. O ano de 2020 é um ano difícil para o Brasil e para o mundo, né? Em função da pandemia mundial, né? E isso acarreta para quem governa uma série de dificuldades, sobretudo para quem governa mal. E nesse momento, chamar a atenção da população para a reforma administrativa, pregar ela como uma grande solução para os problemas da sociedade, é um discurso que tem grande risco de colar, né? Por quê? Porque a gente tem que levar em conta também que o servidor público sempre foi, no Estado brasileiro, a geni, ou uma das grandes genis do Estado, né? O servidor público, a exemplo da classe política, talvez depois dos políticos, seja a classe de cidadãos brasileiros que mais apanha, né? E não é de hoje, né? Brincando um pouquinho, lembrar que Monteiro Lobato já contribuiu para esse estereótipo, quando lá no seu famoso livro As Caçadas de Pedrinho, né? Ele contou a história que vocês conhecem do rinoceronte Quindim, né? O rinoceronte que fugiu do zoológico, fugiu do circo, e foi parar no sítio do Pica-Pau Amarelo, acolhido por Emília. E eu acho que vocês lembram que a história conta que, para procurar o rinoceronte, foi criado o Departamento Nacional de Caça ao Rinoceronte. E conta o livro que o departamento foi criado com 12 assessores, né? E uma boa datilógrafa. Não sei exatamente para que se queria uma datilógrafa naquele momento, mas ela foi incluída na lista. E conta a história que o departamento ele nunca deveria achar o animal, porque se ele achasse o animal, todos perderiam o emprego. Então, essa é a primeira história, lá no início do século passado, que aponta o servidor como alguém que enrola, que não trabalha, que não produz e que é um peso para o Estado. Mais adiante, se vocês forem lembrar, lá no Carnaval de 52, teve uma música, Goza, não sei se os teus pais cantavam, que era Maria Candelária, que foi cantada pelo Blackout, que contava a história de uma funcionária pública, né, de uma repartição, que chegava no trabalho às 12 horas, saía às 16, e mesmo durante esse curto período de expediente, ela conseguia ir ao dentista, ao café e uma loja comprar roupas. Ou seja, não é de hoje que o servidor público no Brasil é vendido como alguém que não contribui para a sociedade, que é um peso para o Estado, né? E curioso que a reforma administrativa, ela vem nesse momento com a desculpa de modernizar o Estado brasileiro. Ela é apontada como um avanço necessário, e quando ela nada mais é do que o avanço do retrocesso. O avanço do retrocesso. Porque a burocracia estatal, tão mal falada, ela, na verdade, ela veio para combater o patrimonialismo brasileiro, né? Sérgio Buarque de Holanda já falava sobre isso, que o patrimonialismo brasileiro é uma das grandes chagas da nação. E não é de hoje. A gente voltando de novo para encerrar essa minha primeira fala, lembrando que Pero Vaz de Caminha, quando escreveu a primeira carta a Cabral, né, na viagem de Cabral, que ele escreve para o rei de Portugal, contando da descoberta, ele, ao final da carta, ele pede um emprego público para um parente, né? Então, o Estado brasileiro já nasceu patrimonialista. Ele já nasceu para servir os seus governantes. E a burocracia estatal, ela existe exatamente para combater o patrimonialismo, para dar o mínimo de essencialidade, de rigor à coisa pública. Então, me assusta muito a reforma que aí está, porque ela vem basicamente para destruir as amarras que impede que os governantes se adonem do Estado, como eram donos até a Constituição de 88, quando nós não tínhamos concurso público e não tínhamos regras de ingresso no serviço público bastante rígidos como temos hoje. Veja bem, eu vejo esse capítulo que chegou agora na reforma
administrativa, eu vejo ele... Primeiro, eu tenho clareza que o mercado quer tomar conta do Estado, da parte do Estado que pode lucrar, né? E tem impressão que já no impeachment da Dilma, essa intenção estava lá. Mais do que o impeachment político, era um impeachment das grandes aglomerações, do mercado, dessa coisa meio invisível que é o mercado, e veio para o Temer tentou algumas coisas, não conseguiu, e o que ele tentou, me parece que passou para a equipe do Bolsonaro, sempre com esse tal mercado por trás. O Bolsonaro, não sei se foi escolhido, se foi uma sorte desse pessoal do mercado, né? Que acabou agora, junto com o Guedes, organizando essas coisas horrorosas que o país está sentindo. Então, me parece que já é uma coisa formada para realmente mudar o estado do bem-estar social. O fato é que este estado que nos serve aos cidadãos, serve porque é um serviço público gratuito, não é o estado que as grandes corporações, o mercado, enfim, aceitam, querem. Estou certo? Com certeza. Veja que as regras do serviço público que a reforma vem modificar, elas não entregam o que promete. Não entrega modernidade no serviço público, não entrega sequer, Gose, redução de gastos. Porque tudo indica que o texto proposto, ele não reduzirá gastos, como muito provavelmente os aumentará, né? Primeiro, prevê a criação de 5 regimes jurídicos para os servidores, né? Diz que manterá estabilidade para as carreiras típicas de Estado, mas o restante das carreiras será colocado em regimes bastante incertos, porque dependerão de lei infraconstitucional, uma lei complementar, e também uma série de leis ordinárias. Fica muito evidente que o texto da PEC propõe é muito ruim para as carreiras típicas de Estado, mas me parece que tem um objetivo ainda maior, porque se a gente for pegar o Atlas geográfico do IPEA, do Serviço Público, né, que fez um levantamento da estrutura do serviço público de 1987 de 86 até 2017, a gente vai ver que o perfil do servidor público nesse período mudou muito. E mudou também a distribuição deles, porque é a partir da Constituição de 88 que os estados e municípios recebem uma série de responsabilidades e atribuições que se fez necessário criar as estruturas de estados e municípios no serviço público efetivo. Então, o Atlas mostra, primeiro, que até então havia uma grande quantidade de servidores que não eram estáveis, né, que não tinham concurso público. Esse perfil mudou e houve o crescimento exponencial do número de servidores, sobretudo nos municípios. Hoje, os servidores públicos federais são só 10% da massa, né? E boa parte deles são professores, né? Das instituições federais. O que a atual reforma fará é flexibilizar, para não dizer precarizar, demais, não só as regras de ingresso no serviço público, como passa um cheque em branco, e aí o Congresso Nacional vai ter que avaliar se ele quer fazer isso, passa um cheque branco para o Poder Executivo nas 3 esferas de poder, na União Federal, os estados e municípios, para extinguir cargos, para fazer mudanças estruturais e para estabelecer regimes de parceria com a iniciativa privada. E aí chega no que você falou, sobre entregar para a iniciativa privada. Isso não é mero discurso, basta ler o texto. O que se pretende fazer é aquilo que, em boa parte, já se tem feito, por exemplo, com serviços de saúde no país inteiro. E olha os escândalos. Se você for fazer um levantamento de todos os grandes escândalos relacionados à área da saúde no Brasil nos últimos 5 anos, mas se não quiser fazer um levantamento tão longo, se quiser pegar só no período da pandemia, os escândalos envolvendo os governadores, prefeitos e gestores públicos, tem um tipo de organismo que está em todos os escândalos, em todas as operações da Polícia Federal, que se chama OCIP.
Em todos eles tem OCIP no meio. O objetivo da reforma, para mim, é muito claro. É transferir ao máximo uma gama enorme de serviços públicos para a iniciativa privada, através desse tipo de parceria. E a gente sabe no que isso vai dar. Hoje, a saúde está sendo entregue para as OCIPs, para essas organizações sociais privadas, e o próximo grande filé é a educação. A educação. Se essa reforma passar, o objetivo é transferir a educação pública brasileira em estados e municípios para a iniciativa privada. E isso é pior do que privatizar. Porque pior do que tu ter uma escola privada é você ter uma escola em que o ente público só serve para pagar a conta. Ele não gere mais, ele só faz pagamento. É o que está acontecendo nos escândalos das OCIPs. Hoje em dia, se cria OCIP no país para quê? Para roubar, para desviar recurso público. A reforma a reforma administrativa proposta pelo governo Bolsonaro, pela equipe do ministro Paulo Guedes, não tem nada de reformista, não tem nada de modernização. É de entrega do serviço público para a iniciativa privada. Perfeito. Você sabe que aqui em São Paulo, as creches estão deixando de ser do município e o prefeito já está entregando voucher para os pais levarem os filhos numa escola onde o Estado vai pagar e não sendo dele a creche. Mas eu queria passar para a Silvia agora. Silvia, com você. Passei para a Silvia caiu. Então eu passo para o Hugo e aguardamos a Silvia voltar. Tudo bem. Nós teríamos que ver como é que nós vamos fazer para resolver esse problema da Silvia, porque lá no Ceará as coisas não andam muito fáceis. O calor está muito grande e anda travando a conexão. Adroaldo, eu vi um vídeo seu, há um tempo atrás, onde você comenta sobre o novo modo de se fazer política e fala que as fake news não são coisas de agora. Não é novidade, né? Nós temos fake news há centenas, há séculos. Nós tivemos fake news na campanha de 89, que foi uma clara, nós tivemos sem usar as redes sociais. O governo brasileiro, juntamente com as grandes corporações, eles estão usando de fake news para tentar dissolver e exterminar o serviço público, escondendo por trás disso que o principal prejudicado é a pessoa com que eles estão tentando transmitir a mensagem. Nós temos um vídeo aqui da Central, onde a gente diz no final que é para tomar cuidado para não estar cavando o próprio túmulo, né? Como combater isso? Você tem uma ideia de como nós entrarmos nessa luta de tentar desmentir as fake news com relação ao serviço público, para que a população, que é a principal interessada, não seja enganada de maneira tão fácil como foi nas últimas eleições? Pois é, Hugo. Se a gente fosse falar de fake news, né, dos instrumentos hoje utilizados para disseminar desinformação e calúnia, acusação, falsas informações, sobretudo agora nessa questão da discussão da reforma, a gente gastaria uma live discutindo só estratégias em relação a isso. Agora, eu acho que tem algumas coisas que precisam muito ser feitas e com muita urgência, né? É muito fundamental conseguir estabelecer a guerra da informação nesse momento para diminuir o impacto dessa ação do governo, da mídia e dos seus financiadores, de vender a ideia de que a reforma administrativa ela é uma reforma para melhorar o serviço público e para combater privilégio. E, para isso, é muito fundamental que o servidor público se convença de que ele precisa conseguir se humanizar junto à sociedade. Eu tenho falado muito sobre isso. Hoje, boa parte da sociedade vê o estereótipo. É como se o servidor público fosse um alto servidor da Receita igual a Silvia, né, quase milionária, né? Ganhando teto. É como se o servidor público fosse uma elite do país e uma massa gigantesca de servidores que se apropriaram do Estado em seu favor, não levando em conta uma série de
de questões que precisam ser esclarecidas para a sociedade. A sociedade precisa entender que a elite do serviço público ela é uma elite pensante, é uma elite intelectual. Quem é auditor fiscal da Receita, ou servidor do Judiciário, passou num concurso muito difícil e exerce funções estratégicas fundamentais para o Estado. Mas eles são minoria. A grande maioria dos servidores públicos são nossos amigos e vizinhos. Agora, na pandemia, houve uma certa consciência disso, quando o cidadão se deu conta de que servidor público é o enfermeiro, é o profissional da saúde no hospital, no posto de saúde, é o policial, né? É o médico. Então, essa humanização precisa ser feita. O cidadão precisa enxergar o servidor público perto dele. Ele não é aquele cidadão que a imprensa vende. E aí me preocupa a estratégia de atuação, que eu entendo que foi equivocada na reforma da Previdência. Acho que na reforma da Previdência o serviço público também cometeu, os servidores públicos nas suas atuações enquanto entidades de classe, acho que cometeram alguns erros muito importantes que não deveriam ser repetidos. Primeiro, a fragmentação da atuação, né? A gente viu as carreiras trabalhando cada uma para um lado. Cada uma para um lado. E algo que eu vou aproveitar para ir passando, comentar aqui, que eu já percebo, por exemplo, algo, um movimento significativo de carreiras já junto ao Congresso Nacional, na linha do cada um salva o seu, né? A frase que eu mais tenho escutado de grandes representações do serviço público é dizendo o seguinte: mas a nossa carreira é diferente, nós somos carreiras típicas de Estado. Ou então, nós temos que ser reconhecidos agora na reforma como carreira típica de Estado. A estabilidade, se ela for acabar, mas não pode acabar para nós. Essa estratégia de cada um defender o seu foi um fracasso na reforma da Previdência. A Silvia, que atuou muito forte no Congresso Nacional, sabe disso. E eu lembro que uma carreira que achou que ia se dar bem nessa movimentação foi a carreira, ou as carreiras, da segurança pública, né? Acreditaram que por terem, assim, afinidade com o presidente Bolsonaro, e ele com elas, que escapariam da degola. E chegaram a comemorar a vitória, né? Até ver o texto final, que não agradou sequer as carreiras da segurança. Eu acho que uma estratégia hoje muito importante é que realmente as carreiras busquem uma atuação coordenada contra o conjunto da reforma, mas, sobretudo, também as carreiras mais poderosas, elas façam duas coisas. Uma é engajarem as carreiras do serviço público nos estados e municípios, que ficaram totalmente fora da discussão da reforma da Previdência. Quer dizer, essas carreiras precisam ser mobilizadas, elas precisam enxergar que a reforma é contra elas, não é contra o analista tributário da Receita, não é contra o auditor fiscal da Receita, não é contra o servidor do Judiciário do TCU. São, mas esses não são o que vão perder mais, né? Quem vai perder mais são as carreiras menos conhecidas e menos estruturadas do setor público, porque é nelas que, nesse momento, o mercado financeiro mira. Se nas carreiras típicas do Estado o objetivo é enfraquecê-las para elas não exercerem o seu papel fundamental de fiscalização, né, de garantia da ordem institucional, inclusive nos controles econômicos e jurídicos da sociedade, essas carreiras elas exercem um papel de polícia, digamos assim, de fiscalização e de garantia do funcionamento do Estado. Mas essas carreiras não são visadas para serem financeiramente, elas não são financeiramente atrativas para o mercado financeiro. O que o mercado financeiro quer é enfraquecê-las, sim, mas ele quer substituir as demais por trabalhadores precarizados, né? Aquilo que nós falávamos antes, das parcerias com a iniciativa privada. Esse diálogo precisa ser feito. Nós precisamos utilizar não só os instrumentos de redes sociais e tecnologia, mas também usar o poder das carreiras para se mobilizarem entre si. A reforma administrativa não pode ser discutida em Brasília só, como foi a reforma da Previdência. Isso precisa ser tratado de forma muito diferente. Não adianta, em algum momento, eu acho que em algum momento essa reforma administrativa ela pode provocar greves, mas ela não pode provocar greve da elite do Serviço Público Federal só. Ela precisa, o servidor público lá da ponta, o agente comunitário de saúde, né,
o enfermeiro, o professor, ele precisa entrar nessa guerra, porque ele será a vítima maior, exatamente por ele ser a mais frágil delas. Ele é que será dizimado. Essa reforma vem para acabar com o que a Constituição de 88 fez, que é garantir o estado de bem-estar social, e para garantir um estado de bem-estar social, você tem que levar serviço público no município, nas cidades, nos estados. Quem faz isso não é o servidor público federal, que precisa fiscalizar e fazer a máquina federal funcionar. É o servidor público lá da base. E esse deixará de existir. Razão total, Adroaldo. A gente se preocupa com o federal e com o estadual e esquece os municípios, onde realmente você tem o professor, o pessoal da saúde, o pessoal da segurança, das cidades. Mas vamos lá, Silvia, com você. Bom, primeiro, boa noite, agradecer a presença do nosso querido Adroaldo e pedir desculpa pela minha internet que está meio ruim, dando um certo delay aí na imagem e na voz. Mas, bom, essa PEC 32 sobre a reforma tributária, ela tem inúmeros malefícios para o serviço público, para o servidor público da sociedade. Mas hoje eu vou focar só na estabilidade. Porque a estabilidade do servidor, ela é segurança para a sociedade. E que segurança é essa? A segurança de um tratamento isonômico, de independência da atuação dos servidores, ficando livres de pressões políticas, ficando livre das questões das rachadinhas. O servidor público não precisa fazer rachadinha, porque servidor público ele está ali por merecer, por ter se esforçado, por ter feito um concurso. E essa reforma administrativa quer voltar a antes da Constituição de 88, trazendo um total retrocesso, onde as políticas de serviço público eram um verdadeiro escola de apadrinhamento. Então, o servidor não tinha liberdade para agir em nome do Estado como deveria, porque ele não era um servidor de Estado, não era servidor de gestão, era um servidor de Parece que caiu. Silvia. Silvia, não está chegando o seu som. Caiu o seu som, Silvia. Acho que ela não nos ouve também. Você não está nos ouvindo, Silvio. Ela não está. O microfone dela desligou. Você está sem o microfone ligado, Silvio. Microfone. Seu microfone está desligado. Agora, Silvia, vamos ver. Estava desligado há 1 minuto já, Silvia. Começa de novo. Ixi, não está chegando, não. Enquanto a Silvia acerta o microfone dela, Silvia, dá um acerto aí. Adroaldo, eu vou voltar a uma coisa que você colocou. Realmente, com a pandemia, que é o grande problema nacional, os servidores acabaram sendo até mais aceitos pela população. Não só o pessoal da medicina, não só o pessoal da saúde, não. Por exemplo, os pais perceberam o problema que é ficar com os filhos em casa porque não tem o professor na escola. Começaram a perceber que, por mais que tentavam, via computadores, celulares, aulas virtuais, eles tinham dificuldade de trabalhar isso com os filhos em casa. Então, isso deu, me parece, um outro momento do servidor público com a população. Porque eu me lembro de momentos em que a família levava um doente para o hospital e chegava lá no hospital, não tinha cama, não tinha maca, punha um lençol no chão quando tinha o lençol e deitava o doente lá, e o servidor era o culpado daquilo.
O servidor que trabalhava lá no hospital era o culpado daquilo. O problema é a falta de investimento para o trabalho que o servidor precisava. Só que ele está do lado do balcão, do outro lado do balcão está o paciente, e os gestores, os governadores, os prefeitos estão muito longe de uma conversa com o cidadão. E quem pagava o pato, e pagou, e talvez pague ainda, é o servidor público. E você tem razão que nós temos que mostrar para a população essa aproximação que o servidor precisa ter com aquele que ele atende, com aquele que vai até ele, mesmo sem ele ter as condições por falta de investimento. Com certeza, Gose. E veja, o próprio desgaste da imagem do servidor público com a sociedade, ele se deve muito fruto do comportamento dos gestores. Eu vou te dar um exemplo, né? Por exemplo, um órgão hoje que tem uma péssima imagem perante a sociedade e, consequentemente, os seus servidores têm, por exemplo, é o INSS. E eu não estou falando nem dessa retomada agora, que está um caos, né? Da volta de peritos, volta, não volta. Mas se nós pegarmos o último ano e meio do governo Bolsonaro, há um represamento gigantesco, como jamais visto na história, do número de segurados e perícias. Antes mesmo da pandemia, lá no segundo semestre do ano passado, o número de gestantes e o número de pessoas que estavam afastadas do trabalho por algum tipo de moléstia, que aguardavam perícia médica para receber, já estavam na casa dos centenas de milhares no Brasil. Veja, para a sociedade, de quem é a culpa? Para o cidadão lá na ponta, a culpa é do servidor, que é indolente, que não trabalha, que quando ele tem dificuldade de marcar a perícia, quando ele vai, a perícia não acontece. Ou seja, o desmanche do serviço público, ele já é algo muito planejado, programado, né, dentro do atual desenho de Estado brasileiro. Algo que se agravou muito desde o governo Temer para cá. É curioso que o Brasil está sempre atrás, ele está sempre atrasado nas discussões mundiais. Veja, toda essa discussão de Estado mínimo é uma discussão que está se superando no mundo inteiro. Está se superando no mundo inteiro. Enquanto você vê no mundo as discussões trilharem um outro caminho, você vê, por exemplo, a campanha norte-americana para presidente da República, a discussão lá é em torno da qualidade dos serviços públicos. Nova York caiu de joelhos na pandemia porque não tinha o SUS paulista. Se Nova York tivesse o SUS de São Paulo, com todos os seus defeitos, com todas as suas mazelas, não teria tido o número assustador de morte que lá teve. Então, a campanha eleitoral americana está discutindo fortalecimento do serviço público. Você vai para a Europa e encontra países como a Holanda e a Alemanha, que durante mais de uma década represaram qualquer discussão de flexibilização da austeridade fiscal. Basta ver o que eles fizeram com a Grécia, né? Levaram a Grécia ao estrangulamento e praticamente à morte econômica. Hoje você vê a Alemanha e a Holanda que controlavam esse ajuste fiscal cedendo e entendendo que o momento é outro, que a rede de proteção e de bem-estar social, que vinha sendo destruída na Europa desde a década de 90, precisa ser restabelecida. Só que nós parece que a gente está pelo menos 5, 10 anos atrás das discussões. Nós ainda estamos na discussão do aprofundamento pós-governo do PT, né, desde Temer, de um aprofundamento de uma ideia que está sendo abandonada no mundo, que é a do Estado mínimo. E o governo Bolsonaro vem para cumprir essa agenda, de destruição do Estado brasileiro, né? Por isso a importância de mostrar para a sociedade que a qualidade no serviço público ou o atendimento das necessidades de um povo que, pela fragilidade, precisa muito de serviço público, ela não se dará pela reforma administrativa. Pelo contrário, a reforma administrativa ela vai aprofundar essas desigualdades e tornar o acesso ao serviço público cada vez pior. Então, desfazer o discurso. E a gente só vai fazer isso fazendo isso nos estados, nos municípios, demonstrando para a sociedade
o serviço que ela vai perder e que hoje ela tem ao alcance da mão, né? Porque não adianta simplesmente dizer para a sociedade que os serviços públicos de excelência, das carreiras típicas de Estado são fundamentais, porque esse discurso não chega lá na ponta, né? A sociedade média nunca vai entender, ou não vai entender a complexidade e a necessidade de um serviço público de qualidade, por exemplo, na fiscalização dos órgãos públicos. O cidadão médio nunca vai entender a importância de um TCU, por exemplo, né? Agora, o cidadão entende o serviço público que ele precisa na sua volta, na sua vizinhança, e esse serviço ele vai perder, e vai perder muito rápido. Se a reforma passar, no espaço de 2 a 3 anos, a gente vai ver a extinção de serviços públicos gratuitos, hoje executados por carreiras efetivas de serviço público, sendo substituídos por mão de obras desqualificadas e mal pagas. Silvia, consegue agora, Silvia? Eu espero que sim. Me ouvindo bem? Vamos lá. Agora sim. Bom, eu vou tentar ser mais rápida. Bom, na verdade, eu estava falando que essa PEC será um grande benefício para todo o Estado, a PEC 32, que é da reforma administrativa, mas eu vou me focar na estabilidade e mostrar que a estabilidade é uma segurança para a sociedade e não um privilégio do servidor. Eu entendo que as carreiras típicas de Estado, por entenderem um papel mais complexo e mais essencial ao funcionamento do Estado, ela de fato tem que ter um tratamento diferenciado em pontos específicos. Mas a estabilidade, ela não pode ser somente das carreiras típicas de Estado, porque a estabilidade é ela que garante a prestação do serviço público de forma isonômica à sociedade. Quem chega nos recantos mais difíceis desse país são exatamente aqueles servidores que desempenham funções mais básicas, que não estão colocadas entre as carreiras típicas de Estado, que é o enfermeiro, é o médico, o dentista, é o assistente social, é o professor. Essas pessoas não podem ter suas estabilidades, porque esse tipo de serviço vai deixar de chegar nesses rincões e vai ficar uma coisa bem mais seletiva. Mas deixaremos de ter prestação de serviço público. Voltaremos antes da Constituição de 88, onde era a política do clientelismo e do cabide de emprego. E eu achei fantástica a comparação que o Adroaldo fez de serviço público com a GNI. Joga pedra na GNI, ela é boa para apanhar, ela é boa de cuspir, maldita GNI. Essa é a imagem que o cidadão comum tem do serviço público. Acontece que a pandemia mudou isso. Quando na música chega um grande bandido, no caso a pandemia, o Covid-19, e a GNI passa a ser uma heroína, passa a ser a bendita GNI, porque por conta dela, toda a cidade seria de fato, a GNI passou a ser o máximo, a bendita GNI. Acontece que nós já estamos no momento em que o bandido vai embora. Não que a pandemia tenha ido embora, mas a morte está banalizada, a pandemia já é cansativa, as pessoas estão se habituando com ela, estão passando a esquecê-la, não estão notando o perigo que essa pandemia não ter sido erradicada por completo, não estão levando em conta um risco. Daqui a pouco a gente volta a ser a bendita GNI de novo, porque a Europa já está no segundo pico de crise, já começou da pandemia. Mas aí já voltamos a ser a maldita GNI. E o ministro Guedes, presidente Guedes, que ele é o presidente da economia, ele agora, como tentativas dele em aniquilar por completo os servidores públicos foram fracassadas, porque já se fez muito mal ao serviço público, a reforma da Previdência, mas isso para ele é pouco, ele não está satisfeito com isso. Então, ele agora quer atrelar ao benefício essencial que o Estado tem que dar aos mais carentes, ao servidor público. Quer dizer, nós sozinhos vamos pagar essa ajuda. E, na verdade, assim que ele aniquilar servidor público, essa ajuda também vai para o espaço. Porque isso é uma maneira de tornar a sociedade revoltada com o serviço público.
E a sociedade só vai perceber quando ela perder o atendimento do serviço público. Temos, além de tudo isso, a PEC da morte, que é a emenda constitucional 95 do governo Temer, que tirou todo o investimento em saúde, educação, e ele passa a dizer que diminuir o salário do servidor público é a grande solução. Isso aconteceu na reforma trabalhista. Passar a reforma trabalhista geraria emprego, não gerou emprego, pelo contrário. Assim como a reforma da Previdência seria uma solução para a Previdência. Não foi a solução para a Previdência. E não será, porque o sistema que está posto aí não nunca se repetirá. Da mesma forma vai ser agora. Vamos quebrar a estabilidade do servidor, vamos acabar com o serviço público, que tudo se resolve. Se resolve para os mesmos que se resolveram na reforma da Previdência, para os mesmos que vêm resolvendo sempre. Quem são? Os grandes especuladores e os grandiosos empresários que vão poder terceirizar os serviços públicos e vai estar muito mais caro para o Estado, sem nenhuma garantia para a sociedade, sem nenhuma segurança para a sociedade. E o servidor público vai cada vez mais se minguindo. E essa história de se provar repetidamente que é a política mais equivocada que existe, e infelizmente ela vem se repetindo agora na reforma administrativa. De novo, algumas carreiras acham que se eu tirar o meu, o resto que passa. Isso aconteceu com a reforma trabalhista e servidores, do modo geral, não tomaram as dores do trabalhador. E aí passou a reforma trabalhista e agora vai passar a reforma administrativa. A sociedade precisa entender que ela é a principal prejudicada dessa reforma da Previdência e o servidor público precisa entender que ele precisa se unir e defender o serviço público forte, seguro, para o bom atendimento da sociedade em todos os níveis, estadual, federal, municipal e em todos os segmentos. A gente não pode, nesse momento, segmentar. De novo, já estão muitos grupos de servidores. Não, se passar o meu, o resto pode passar. A gente precisa, além de convencer a sociedade da grande necessidade da defesa do serviço público, para que ela possa ter acesso ao serviço público de qualidade, a gente precisa conscientizar o servidor público de que solidariedade e união é a única coisa que vai barrar essa reforma nefasta para o servidor público, para o serviço público, para a sociedade de um modo geral. A estabilidade do servidor não é um privilégio. É, sim, uma garantia e uma segurança à sociedade do bom atendimento das suas necessidades pelo serviço público. Aliás, afinal, o servidor público é a presença do Estado diante do cidadão comum. E aí eu encerro dizendo que foi fantástica essa avaliação da Geni, porque bocado comido, sabe, já que passou o grande pico da pandemia, as pessoas esqueceram como é importante um bom atendimento. Quantas vidas o SUS salvou? E há pouco tempo antes da pandemia, se queria acabar com o SUS. Inclusive o ex-ministro da Saúde, que na pandemia perdeu o seu cargo, porque mudou a sua visão e resolveu fortalecer as políticas públicas de saúde. Então, é um governo que não tem compromisso com a sociedade, que não tem compromisso com políticas públicas, é um governo que quer deixar os serviços públicos para um grupo muito pequeno e quer o Estado de joelho a um governo, seja ele qual for, aos governos. E o Estado não pode ficar de joelho para ninguém. O Estado tem que ser o defensor do cidadão e tem que ser o Estado democrático de direito e buscar diminuir as desigualdades sociais. O fim do bom atendimento ao serviço público, ele vai simplesmente aumentar as desigualdades sociais. Muito obrigada. E graças a Deus não tivemos nenhuma interrupção da internet nesse momento. Adroaldo. Oi. Pois é. Amigos, tem duas coisas que eu queria chamar a atenção, que não tem sido muito comentado na discussão da reforma administrativa. A primeira é essa falácia de que a reforma administrativa é para as carreiras, para os futuros servidores, né? E aí tem uma grande pegadinha, né? Porque se nós formos avaliar, a PEC vai permitir
uma regulamentação a posteriori, sem nenhum critério objetivo estabelecido, de avaliação de desempenho. De avaliação de desempenho. Veja que ninguém é contra, no serviço público, que se estabeleça uma metódica, né, um metódico sistema de avaliação de desempenho dos servidores. Porque é óbvio, todo mundo tem que ser avaliado no seu desempenho, né, em qualquer atividade. Né, você tem maus funcionários públicos e privados em todo lugar. E também tem a questão de que a motivação pessoal, né, o empenho pessoal é algo que precisa ser incentivado o tempo inteiro para que o servidor público não perca produtividade e envolvimento com a sua atividade. Mas a verdade é que se pretende meter a mão nas atuais carreiras através da criação de critérios abertos, conceitos abertos e critérios absolutamente subjetivos de avaliação de desempenho. E pior do que isso, ou tão grave quanto isso, feito de forma ditatorial, de cima para baixo, sem nenhuma discussão com as carreiras. É fundamental que se regulamente algo que há muito tempo já deveria ter sido feito, que é a avaliação do desempenho. Mas isso precisa ser feito em discussão com as carreiras, respeitando as peculiaridades de cada carreira, ou seja, esse debate precisa ser previsto em lei, com prazos, com regras mínimas, mas ele precisa ser feito de forma democrática dentro do próprio serviço público. Ninguém tem melhores condições e mais legitimidade para discutir e consensuar regras de avaliação de desempenho, senão o próprio servidor, né? É fundamental. Outra coisa que não tem sido comentada, e aí é uma questão, talvez uma opinião pessoal minha, que eu tenho discutido com algumas pessoas, é que eu vejo a PEC da reforma administrativa também como instrumento dissimulatório, como uma espécie de bode na sala, como uma manobra diversionista. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que ela foi colocada aí para não andar, né? Não é isso. Mas veja, no Congresso Nacional tem uma série de matérias em tramitação que, com o barulho de que tem uma reforma a ser votada e que provavelmente ela será votada no ano que vem, porque dificilmente ela terá algum avanço significativo esse ano na Câmara, porque a prioridade do presidente Rodrigo Maia é votar a reforma tributária, ele quer encerrar o seu mandato com esse legado de aprovar algum tipo de reforma tributária e mandar para a Câmara. Ele já deixou claro que a reforma administrativa não é prioridade até dezembro. Mas, assim, há outras matérias tramitando, sobretudo no Estado Federal, que são uma ameaça à institucionalidade do serviço público. E eu vou citar duas delas. A PEC 188, do Pacto Federativo, ela tem lá dispositivos em relação à carreira dos servidores, à redução de jornada e redução de salário, entre outros. E tem o PLS 116, que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Assuntos Sociais, que vem tratar ele sim, especificamente sobre regras de avaliação de desempenho, com textos que são muito, muito preocupantes, onde vem estabelecer, além de critérios de produtividade, critérios como capacidade inovativa do servidor, capacidade de iniciativa, né? E outros conceitos muito abertos que, se aprovados do jeito que estão, vão permitir ao gestor público, e eu não estou falando do gestor público federal, de novo eu volto a dizer, as carreiras públicas federais, elas têm sobre elas uma luz, e luz sempre é bom, né? Luz sempre é bom. Elas estão mais visíveis, e nisso elas também são mais imunes a ataques, ou elas, pelo menos, têm mais instrumento para se defender. Agora, imagina estabelecer-se critérios de avaliação de desempenho absolutamente subjetivos e colocá-los nas mãos de gestores públicos estaduais e municipais. O que isso vai ser? Que tipo de instrumento isso vai resultar? Certamente vai resultar em demissões em massa de servidores públicos, sobretudo nos municípios, e substituição de mão de obra, né? Substituição de mão de obra.
Ainda sobre do que a Silvia falava sobre a estabilidade, a criação a possibilidade das novas carreiras serem iniciadas sem efetividade, né? Não está falando mais nem em estágio probatório, mas servidores públicos sendo contratados em número superior ao número de cargos existentes, para passarem por uma espécie de peneira ao longo de 2 anos, para daí se definir se ele é competente ou não e escolher os melhores. Veja, no serviço público, em vários órgãos, a convivência entre servidores efetivos, servidores temporários, terceirizados e comissionados, em vários órgãos, já é motivo de descontinuidade da prestação de bons serviços a gente sabe que tem órgãos públicos que são uma verdadeira torre de Babel pela mistura de servidores de naturezas diferentes. Vocês imaginam os órgãos públicos apinhados de servidores que nem em estágio probatório estão? Estarão lá a serviço de quem? Né? Reféns do quê? O que o servidor, esse servidor, que não será servidor ainda, vai ter que se dar um nome para ele, o que ele estará sujeito a ter que fazer para ambicionar a possibilidade de ser efetivado no futuro? Quer dizer, é um desmonte terrível do serviço público, e eu tenho muitas preocupações de que boa parte desses dispositivos sejam incluídos em legislação ainda antes da reforma administrativa ser votada na Câmara. Esses textos que estão no Senado, eles são extremamente preocupantes e merecem, por parte das carreiras do serviço público, muita atenção. Hugo, com você. Rodroaldo, eu vejo com muita preocupação, você ainda citou a PEC, por exemplo, as PECs que estão em tramitação, mesmo o que aconteceu durante a reforma da Previdência, eu vi, assim, a coisa escorrer pelos dedos e sem poder fazer muita coisa, porque o que o governo usou e tem usado, Júlio César usou, Condivite et impera, Filipe II da Macedônia, Napoleão Bonaparte, mais recentemente, que é dividir para conquistar, né? E isso me preocupa muito, porque agora, por exemplo, nós estamos falando, eu como uma carreira da fiscalização, assim como a Silvia, nós temos uma PEC que não vai resolver nada, uma PEC não, uma reforma tributária, que da forma com que está posta não vai resolver absolutamente nada, o olho gordo é simplesmente para diminuir os 64 bilhões que se gasta para apurar e pagar impostos no país, ou seja, amenizar o lado do empresário, mas nunca o lado da população mais carente, e que tira carreiras fortes, sindicatos, federações e confederações fortes, tira o foco do foco principal, que é o desmonte total do Estado que está acontecendo com a reforma administrativa, e não só ela. O servidor da ativa não vê que ele vai ser prejudicado quando os novos servidores entrarem com um teto, com um salário diferente, na hora que ele tiver a paridade e integralidade do seu salário. Então, eles fazem isso de um modo proposital, porque isso não é coincidência, nem pode ser, para fragmentar mesmo. Eles tiram a segurança pública, mesmo que seja de mentira, tiram a segurança pública, aí, de repente, eles tentam tirar os professores e vai fragmentando. De repente, eles jogam a bomba na mão de todos eles. Então, essa sua fala, e aí eu tenho que concordar, essa sua fala, ela é perfeita. E a pergunta, eu só pus eu só fiz essa colocação, mas eu tenho que fazer uma pergunta que veio do YouTube. Então, você acha que a reforma permitirá o aparelhamento político do serviço público? Então, é um companheiro que fez. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Ela servirá para esses dois objetivos. A transferência de recursos públicos para a iniciativa privada, aquilo que nós falamos ontem. O próprio texto da PEC fala em parcerias com a iniciativa privada. A PEC prevê isso quando claramente introduz um conceito que não está na Constituição, lá no artigo 37, né? Cria o princípio da subsidiariedade, que não existe hoje na Constituição. Quer dizer, o Estado passa a ser subsidiário. O Estado é relegado
a cumprir um papel secundário, né? Ele vem para cumprir aquilo que na economia, né, lá em Adam Smith, na teoria clássica da economia, fala nas falhas de mercado. Quer dizer, o Estado passa a existir somente para isso. Ou seja, subverte completamente o espírito da Constituição de 88, que é uma Constituição de bem-estar social. Ela vem relegar ao Estado para ele cumprir funções secundárias que a iniciativa privada não quiser e não achar lucrativo. Então, primeiro, ela faz isso. E segundo, ela tenderá certamente a gestores inescrupulosos que se adonarão da máquina pública. Aí eu volto a falar, o Brasil é um país continental, nós temos 5 mil municípios, né? E não há controle institucional capaz de segurar isso. Se nós dermos esses instrumentos para que os gestores se adonem do serviço público, possam manobrá-lo, manipulá-lo, modificá-lo, nós vamos voltar aos tempos anteriores à Constituição de 88, onde as prefeituras eram basicamente tomadas por apadrinhados e que mudavam a cada 4 anos. A cada 4 anos vai ser assim. Quando o gestor público mudar, ele vai para cima da máquina do serviço público para empregar os seus. Isso já acontece nas estruturas em que há as chamadas PPPs, em que há terceirização e onde há as OCIPs que eu falei. Os gestores fazem o quê? Encaminham as listas para os donos das empresas de quem deve ser empregado, né? Ou seja, a ideia é generalizar isso. É generalizar isso. E não tenha dúvida, se a reforma administrativa seguir o rumo que está proposto, não vai reduzir custos, porque isso é outra coisa que qualquer levantamento mostra. Onde a saúde pública foi substituída por parcerias com a iniciativa privada, além de corrupção, aumentou o custo. Aumentou o custo. Onde você terceiriza a merenda escolar, o custo, né? Ou seja, onde o privado se escora no Estado para lucrar, o privado quer ganhar mais do que o Estado gastava. Quer dizer, o custo aumenta. E isso fica muito claro para a sociedade, que é ela quem vai perder. O servidor público vai perder pessoalmente na qualidade do seu emprego, do seu trabalho, do seu emprego público, na qualidade do exercício das suas funções, como a Silvia disse, na independência do exercício da função, mas o servidor público, ele só existe por causa do cidadão. Ele não é fim, ele é meio. Ele é meio. Se ele for fragilizado, se ele for substituído por mão de obra não efetiva, não é ele que perde, é a sociedade como um todo. E perde quem? Perde quem mais precisa do Estado. Aliás, o nosso presidente chegou a dizer com muita simplicidade: não tem sentido o prefeito agora ser eleito e ficar com aqueles que trabalhavam com o prefeito anterior. O ideal era que o prefeito eleito trouxesse o seu pessoal, né? Uma nova administração. Isso é uma loucura, né? Pois é. Silvia, rapidamente, mais uma pergunta? A última? Bem rapidamente? Bom, na verdade, eu nem sei se chega a ser uma pergunta, eu estou sendo tão repetitiva, mas a questão é voltada para o aparelhamento do Estado. A quem interessa o enfraquecimento do serviço público? A quem interessa? Essa é a pergunta, porque na minha visão, o enfraquecimento do serviço público, ela só simplesmente beneficia mesmo, fortalece a ideia de antes da Constituição de 88 do aparelhamento do Estado e transfere recursos do Estado para a iniciativa privada de forma muito seletiva, porque serão sempre os amigos do rei os beneficiados em todos os aspectos. Então, a pergunta é, a quem interessa? Além do a quem interessa, como tentar reduzir esse aparelhamento do Estado num servidor sem estabilidade?
A Silvia tem toda a razão, quer dizer, interessa quem quer se locupletar no Estado, não só quem quer roubar, né? Então não aumenta apenas a corrupção do Estado, mas mudam-se as prioridades. Mudam-se as prioridades. À medida que você enfraquece a institucionalidade do serviço público, a independência, você permite que os poderosos obtenham decisões em seu favor, né? Não preciso falar aqui sobre as carreiras do fisco, né, Silvio? O que significaria servidores da Receita fragilizados? O que significaria servidores do TCU fragilizados, que já vivem uma batalha interna o tempo inteiro, né? O tempo inteiro para garantir o cumprimento da lei. Então, é óbvio, quem ganha com o enfraquecimento da figura do servidor público é quem deseja se locupletar do Estado, é quem deseja transferir mais recursos do Estado para a iniciativa privada. E também quem deseja fazer do Estado também uma máquina de corrupção. Quer dizer, não é só enfraquecer o Estado para obter dele decisões cada vez mais favoráveis, mas é também diminuir a fiscalização dos crimes contra a administração, né? Isso, sem dúvida, é o objetivo. E o momento é agora, viu? O momento é agora. É óbvio que, pelo andar da carruagem, dificilmente a gente vai enfrentar um ano de 2021 sem que saia daí alguma reforma administrativa. Mas é necessário travar um combate mais eficiente do que se travou na reforma da Previdência e na reforma trabalhista. E aí eu queria dizer uma coisa para vocês, talvez seja até encaminhando para o nosso encerramento, de que, além da vilanização do servidor público, há um risco nesse debate da gente estabelecer também uma reles vilanização do parlamento. E eu acho que isso é um risco. É importante, e aí eu faço uma leitura do que foi a reforma trabalhista, né? O Congresso Nacional tratorou, né? Aprovou uma reforma trabalhista que realmente desfigurou a CLT. Mas há de se entender que uma grande parte do Congresso Nacional votou a reforma trabalhista votando pelo senso comum. O mesmo senso comum que foi suficiente para não mobilizar a sociedade contra a reforma trabalhista. Aquele discurso superficial, né, de que a reforma modernizará. Assim como a CLT era apontada como algo que era um atraso para o país, a máquina pública, né, a estrutura do serviço público é vendido para a sociedade também como um atraso. E veja, se nós não convencermos a sociedade de que não é bem assim, nós não vamos convencer o parlamento. Eu costumo dizer, em 22 anos de Congresso, eu costumo usar muito uma frase que ficou muito conhecida em 1992, do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Ibsen Pinheiro, falecido não faz muito tempo. Ele disse uma frase em relação assim, às vésperas do impeachment do presidente Collor, que ele disse: o Congresso sempre faz o que a sociedade quer, o que a população quer. E aí ele estava dizendo que o Congresso iria aprovar o impeachment. Eu tenho muito medo eu tenho muito medo da formação de maiorias, do consenso ou da média do pensamento da sociedade. Nem sempre a maioria está certa, né? E a gente precisa trabalhar muito para que essa maioria ela não silencie o Congresso. Assim como foi na reforma trabalhista. A reforma trabalhista, a sociedade não se mobilizou contra ela. Eu lembro da minha empregada, lá em 2017, dizendo assim: não, mas o presidente falou que se reduzir, se tirar, e nem aconteceu isso na reforma, né? Mas eu lembro dela me dizer: se tirar férias e 13º, se tirar 13º, o nosso salário vai aumentar, e daí o patrão vai pagar mais todo mês. Quer dizer, se vendeu para a sociedade naquele momento de que a legislação trabalhista ela trazia prejuízo para o trabalhador. E esse consenso na sociedade de que a reforma não era prejudicial, ela foi fundamental para permitir que o Congresso votasse do jeito que votou. Se a sociedade brasileira estiver calada, silenciosa e apática sobre o tema, o Congresso Nacional vai se comportar do mesmo jeito.
se comportar do mesmo jeito. E aí não é por corrupção, não é porque levou dinheiro para votar, é porque o Congresso ele é um espelho da sociedade. Quando a sociedade não se mobiliza contra um tema, não será o Congresso a fazê-lo. Então, nós temos uma tarefa que não é pequena pela frente. Nos próximos meses, os servidores públicos do país, que são a elite pensante do país, né, em todas as esferas, se nós formos ver, eu falava no início sobre o Atlas Geográfico do Serviço Público no Brasil, mostra que o nível de escolaridade do servidor público, desde o município até as carreiras típicas do Estado, em 20 anos, cresceu muito o nível intelectual, o nível de formação. Quer dizer, o servidor público, mesmo lá no município, ele é uma elite pensante. Quer dizer, ele tem um poder de convencimento extraordinário. Agora, se ele não estiver mobilizado, se ele não acreditar que a reforma é uma ameaça, e se ele não estiver disposto a fazer esse enfrentamento de debate com a sociedade, a narrativa do governo vai prevalecer, e aí não adianta dizer que o Congresso Nacional é corrupto, que o Congresso Nacional se deixou trocar por emendas. O Congresso Nacional nunca faz besteira quando a sociedade se mobiliza. Essa é uma coisa que eu aprendi em 22 anos. O Congresso reage à atuação da sociedade. Só que se a gente não convencer a sociedade, não vai convencer a maioria do Congresso Nacional. Você me fez lembrar que no governo Temer, a discussão da reforma da Previdência levou mais de 100 mil servidores para Brasília. Um movimento enorme. E não deu andamento na reforma da Previdência. Veio para o Bolsonaro e nós não tivemos nenhuma reação. Nós simplesmente reclamamos, discutimos na nossa casa, mas nós não levantamos nenhum grande movimento contra a reforma da Previdência do Bolsonaro. Talvez também, né? Talvez também, Gozo, porque uma parte significativa daqueles mesmos servidores que lutaram contra a reforma tinham acabado de votar no atual presidente da República. E encararam, eu vi muitos servidores públicos das carreiras de vocês mesmo, dizendo que a reforma precisava passar porque o país precisava de mudança. Quer dizer, o servidor falando contra ele mesmo, contra os próprios direitos dele. Eu só vi os servidores acordando quando os 22% começou a aparecer no contra-cheque. Né? É isso mesmo, você tem razão. Hugo, sua última pergunta? Nem é pergunta, não, porque o nosso tempo já está indo para o ralo. Né? Na verdade, tem um pensador, o Adroaldo, com isso que você acabou de falar, porque o meu meio, eu vi muito isso, as pessoas defendendo o novo, defendendo o presidente da República, mas tem o Mark Twain, que ele diz que é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las que elas foram enganadas. Né? Porque convencer que elas foram enganadas é muito difícil, é quase impossível, e ainda mais no iniciozinho do governo, né? Então, os colegas, o servidor público que foi enganado, ele não admite tão facilmente que foi enganado. Ele passa, ele se moe por dentro, é igual time de futebol. Time de futebol, se você é do Rio Grande do Sul, você é Inter ou Grêmio? Sou Inter. Então, entre os torcedores colorados, pode falar mal do Inter, né? Vocês fazem críticas. Quando um torcedor do Grêmio vem e fala mal, aí é o caos, aí não pode de jeito nenhum. Então, mas entre nós, isso não está havendo. Ele internamente, ele viu que foi enganado, mas ele não aceita as pessoas dizerem para ele, ainda mais um servidor com um nível superior, né, como você mesmo disse, que está tem que se preparar para o novo mercado de trabalho, deixar ser enganado por Kit Gates, né? Então, e quando ele viu que isso aconteceu, não admite isso. E isso vem de encontro com aquilo que eu te falei, que é mais uma divisão entre as categorias, internamente. Então, a gente faz essa divisão. Nós temos essa dificuldade
nós enfrentamos essa dificuldade até hoje, quando alguns colegas nem gostariam, mas é uma minoria muito pequena hoje, que nem gostaria que a gente fizesse enfrentamento com o governo e batesse no governo, porque não há outra forma de fazer o enfrentamento, né? Porque nós temos que mostrar que ele está errado. Então, o enfrentamento é dizer que ele está mentindo. E ao dizer que ele está mentindo, é um enfrentamento muito forte. Mas era só isso para encerrar, e adorei o nosso papo, viu, Adroaldo? Tem o Gaspar aqui, que é de São Paulo, dizendo que na associação dele ele perdeu associado porque ele defendeu contra a reforma da Previdência. Chegou a perder associado. Que coisa. Amigos, eu queria fazer um último comentário, falando sobre o que vai acontecer nos próximos meses, né? Formou-se a semana passada lá no Congresso uma frente parlamentar dos servidores públicos na reforma administrativa. Porque tem a frente parlamentar da reforma administrativa tocada pelo Mitrô, que não é essa, né? Mas é uma frente dos servidores públicos na reforma administrativa. Essa frente, a semana passada se formou a mesa diretora dela, o presidente é o deputado Israel, do Distrito Federal, o vice-presidente é o senador Everton, o deputado André Figueiredo, aí do Ceará, Silvia, ficou com a Secretaria-Geral, e o Senado Federal lá terá uma espécie de secretaria executiva da frente, assim como na Câmara também terá, para atuar. E uma das nossas metas, a gente discutiu numa reunião na semana passada com o deputado Israel e com o senador Everton, é tentar unir as carreiras do serviço público, né? Então, a gente está lá à disposição para atender todo mundo. Nesse período de pandemia, é óbvio que a maioria das reuniões são virtuais, mas eu tô de live em live o tempo inteiro, conversando com muitas carreiras do país, e nessa pregação quase que franciscana de que os servidores públicos, como dizia o Hugo, só vão vencer essa batalha se encontrarem como consensuar sua atuação e entenderem que precisam trabalhar juntos, né? E o Gosto fez uma afirmação muito correta, né? Mobilização é tudo, né? Mobilizou-se no governo Temer, venceu a batalha da reforma da Previdência. Era uma comparação que a gente fazia, né? As centrais sindicais privadas fracassaram na reforma trabalhista, também porque estavam há muito tempo acostumadas, né, a não precisar se mobilizar muito, né? E quando tiveram que fazer em 2017, bateram como bater contra um muro. Mas as carreiras do serviço público, logo depois, na reforma da Previdência, fizeram um trabalho extraordinário. Porque vai precisar trabalhar muito mais do que se trabalhou no governo Temer, né? Muito mais. Não dá nem para comparar com o ano passado, na reforma da Previdência, mas lembrar a batalha da reforma da Previdência do governo Temer é um bom exemplo do quão importante é essa mobilização. E eu estou nessa pregação aí, em nome da liderança do PDT no Senado, tentando conversar com carreiras do Brasil inteiro, mobilizar carreiras do serviço público estadual e municipal, para que eles entendam que a degola é contra todo mundo. Eu vou fazer minhas palavras de uma companheira que escreveu aqui: é muito bom ouvir, debater e aprender com Adroaldo. É isso que nós fizemos hoje, Adroaldo. Em nome da pública, dos servidores, quero agradecer muito a sua presença. Eu acho que é muito importante esse debate, muito importante conversar com você. Outras conversas virão, e quero dizer a você que a pública está à sua disposição também, sempre que você precisar e quiser também conversar com a gente. Muito obrigado, viu, Adroaldo? Valeu muito. Obrigado, Silvio. Obrigado, Hugo. Eu queria só... Não, presidente, só um minuto. Eu queria só dizer ao Adroaldo que essa frente é maravilhosa. 3 dos seus principais membros já fizeram live com a pública. O 3º membro está esperando passar o processo eleitoral para fazer conosco, nosso querido André, e dizer que pública se soma a você nessa atividade franciscana de tentar sensibilizar os servidores que juntos somos fortes, separados na somada. Vamos levantar a poeira e dar a volta por cima enquanto é tempo. Obrigada. Até mais. Uma ótima semana, Adroaldo. Muito obrigado. Valeu muito.
Até mais para todos.